Irmãos, estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos estar abençoando, né? Vamos estar repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus nesse momento agora. Senhor Deus, meu Pai, está aqui, Senhor, meu Deus, o teu servo, Pai, o teu filho amado, Pai amado, Pai querido, ao qual eu creio, Pai amado, que o Senhor já ministrou, ministrou a sua palavra em seu coração, Senhor, meu Deus. Ô, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ele venha diminuir, Pai, cada vez mais, para que o Espírito Santo de Deus, Pai, habita no coração dele, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Fala grandemente, Pai, através do teu servo, Pai, em nome de Jesus, com a tua amada igreja. Amém. E graças a Deus. Som. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças, paz. Olha, todo mundo aprendeu. Se alguém quiser vir aqui para frente, gente, tem uns 1, 2, 3, 4, 5, uns 10 lugares aqui, tá? Dá para vir, tá, gente? Fica à vontade. Se os irmãos estão aí embaixo do ar-condicionado aí, quiser ir para lá, pode ir, não se preocupe, tá? Eu sei porque eu estava com frio aí também, tá, gente? Tá gelado, se quiser ir para lá, fica tranquilo. Eu não sei que foi o Filho de Deus que ligou. Gente, primeiramente eu quero... São 8h20. Primeiramente, gente, eu quero agradecer a Deus pela vida das mulheres e dos irmãos que ontem tiveram fazendo esse como se fala? Essa noite dos caldos aqui ontem, né? Tá uma, sabe o que tá comigo, filho? Gustavo, eu te vi, cara. Tá direitinho, tá doendo, não? Ih, então tá bom. Tá. Eu ia te poupar, tá vendo? E eu fico feliz, irmãos, por esse grupo, essa equipe, né? Eu fiquei muito feliz. Eu trabalhei de madrugada, né? E eu falando com Deus na madruga, lá carregando o container para um lado e para o outro. Trabalho chicoteou hoje e eu caí no lágrima dos olhos, né? Vendo o que Deus ele fez, não somente pelos irmãos que ajudaram lá atrás, mas cada um tem sua parte no corpo. Os irmãos que doaram, né? Os irmãos que vieram aqui ontem, gente, que ajudou, que comprou, que participou, entendeu? Teve gente que veio aqui, mas não tinha condição, mas eu vi um irmão abençoando o outro. Isso aí, amados, é o corpo de Cristo. Isso é uma igreja que tem vencido, amados. Uma igreja que tem crescido em maturidade, crescido num compromisso com Deus. E eu fiquei realmente muito feliz, né, por tudo que Deus fez, por essa igreja, pela vida de vocês. Né? E aí alguns pastores, né, amigos que teve aqui ontem, eles falaram, Ney, pastor, ano que vem tu vai ter que pegar o cassino da base lá, esses lugares, né? Eu não posso, em nome de Jesus, né? Eu creio, amados, eu creio que Deus, ele tem nos dado um tempo bom aqui, nessa igreja, mas sei que Deus tem muito mais para nós, muito mais para nós. E em cima disso, né, do que eu estou falando agora de início, desse momento de ceia, né, já adoramos ao Senhor através dos louvores, né, eu tenho uma palavra hoje, né, até brincava com o Cláudio ali, falava com o Cláudio, aquela intimidade com Deus, Deus, obrigado, bate aqui, Senhor, pá, né? Por quê, irmãos? Porque Deus, ele me dá muito palavra de confrontar as nossas vidas ao crescimento, que é o que ele cobra de mim. Uma palavra de confronto ao crescimento e maturidade. E como eu estou aprendendo, como pastor, estou crescendo juntamente com a igreja, não sozinho, eu pedi a Deus uma palavra e que queimou, foi algo que eu já trouxe no passado, mas de uma forma diferente hoje. Né? Uma palavra dessa noite vai ser sobre unidade, sobre a unidade da igreja, sobre a comunhão da igreja. Né? E isso é o que nós estamos vivendo. E hoje eu vou pregar algo que a igreja do Senhor está vivendo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Nós vamos abrir algumas passagens nessa noite, tá bom? Primeira Coríntios 3:1.
Quem achou, diga amém. Essa igreja é bíblica, tá vendo? Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora as podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vocês ciúmes e contendas, guarda essa palavra, porquanto havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Guarda isso, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, eles são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Amados, essa palavra é muito linda, muito abençoada, forte. E eu já estive pregando sobre maturidade, né? Crescer e amadurecer. Mas hoje Deus ele me levou a olhar com outros olhos, sobre o momento a qual nós estamos vivendo como igreja do Senhor. Amados, aqui Paulo ele está falando da igreja de Coríntios. E aqui ele está explicando, passando ali para os seus amados irmãos, amados, que alguns por receberem o Espírito de Deus, a presença do Senhor, e outros não. Os que não receberam, não entenderam que eles não estavam crendo no Cristo Redentor, no Cristo que vive, no Cristo poderoso. E aí houve no meio da igreja de Coríntios contendas, houve falatórios, houve coisas que a qual veio tentar trazer desorganização no meio da igreja, contendas no meio da igreja, brigas no meio da igreja. E o interessante é que a palavra também fala, quando fala sobre isso, sobre facções também, que se levantam muitas das vezes dentro das igrejas. E hoje, amados, Deus, através do Espírito Santo, ministrou no meu coração que nós, como igreja, devemos aprender a fechar as brechas, a tampar as brechas. Por quê? O diabo ele não começa no muito, o diabo ele começa no pouco. O diabo ele é paciente, o diabo ele não tem pressa. A igreja Projeto de Deus, ela viveu tempos difíceis. Quem é aqui da antiga aqui sabe que passamos momentos de tempestade. Tinha hora, irmãos, que passou o tsunami, varreu tudo aqui, lavou tudo aqui, irmãos. E como nós viemos naquela época, nós observava muito, prestava atenção. E hoje o Ney, como pastor, procura estar atento, porque a igreja do Senhor, ela tem crescido. Tem chegado pessoas novas, Deus tem levantado uma liderança nova, Deus vai levantar uma outra liderança, mais ainda. Creio que além dessa equipe de louvor, Deus vai levantar mais 2 equipes. Eu tenho certeza, eu tenho convicção dessa, porque essa é a vontade do Senhor. Deus tem levantado homens, mulheres. Hoje eu me alegrei quando eu entrei aqui, vi num domingo como hoje, o Naldo na porta de obreiro. Quando eu olhei, meu Deus, o Naldo, até como tem o Naldo, olha, quem diria, Gisele, olha, o Naldo na porta de obreiro, irmãos. Terrível, deixava a Jéssica lá na esquina, cara, e veio embora. Amados, Deus ele tem nos dado um tempo novo. E o tema dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração em cima dessa passagem é a fórmula do crescimento. É um negócio meio doido, doutor Carlos Mendes. Irmãos, a fórmula do crescimento está aqui dentro. Obrigado, Mateus, deixa essa imagem aí.
Porque no meio dessas brigas, na igreja de Coríntios, uns falavam assim: eu sou do irmão do pastor Apolo, eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor, eu sou dessa equipe A, eu sou da equipe B, eu sou dessa turminha. É igual o pistão lá, né? Baile funk. Aqui é a equipe A, aqui é a turma B, né? Essa equipe ataca essa ataca essa. Não! Na igreja do Senhor não tem isso. Olha essa frase: nós somos igreja por causa da nossa unidade e não por causa do nosso ajuntamento. O que nos une é mais forte do que nos separa. Porque quem nos une é Deus, e quem quer nos separar é Satanás. Então nós somos igreja por causa da unidade, não por causa de um ajuntamento. O segredo do crescimento da igreja se chama unidade. E se tu olhar a história da igreja, amados, desde ali de Atos contando, tu vai ver o crescimento da igreja. Tudo começou na unidade. No versículo 6, Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, ele veio de Deus. Quer dizer que na igreja de Coríntios, quem deu o crescimento foi Deus. Não foi Apolo, não foi Paulo, não foi Ney, não foi Cláudio, não foi Fernando, não foi Paulo, não foi Nazel, não foi Flávio. Foi Deus que deu o crescimento para a igreja do Senhor. É Deus que coloca e é Deus que tira. É Deus que levanta e é Deus que abate. A palavra do Senhor diz assim que Deus, Ele ergue, Ele levanta os humildes, mas também Ele abate aqueles que querem se exaltar. E nessa caminhada, Deus me deu oportunidade, como os irmãos sabem, no conselho de pastores. E lá, eu cheguei maturo, né, amor? Ia lá, como diácono, assistia o culto lá, Gisele, Melânia, Cláudio. E ali, irmãos, eu olhava aqueles pastores, né, eu brincava assim, né, falava assim que eles eram monstros, né, até brinco com eles, é intimidade, né. Olhava os pastores, o Luiz Fernando da Palavra de Vida, o pastor João, e eu olhava lá o pastor Genivaldo da Batista, o pastor Natalino que é de Santos. Eu olhava e meus olhos brilhavam, né? Brilhava porque Deus me ensina a ser como esses homens, Senhor. E eu me espelhava, eu queria criar a oportunidade de sentar do lado deles, de ouvir, de aprender, irmãos. E aí, passou os tempos, de repente Deus me coloca lá dentro como diretor do conselho. E ali dentro, irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Falou: filho, se eu estou te dando essa oportunidade, é que eu quero, através de você, fazer essa unidade entre a liderança desta cidade. E hoje, amados, o que meu coração se alegra é saber que muitos deles que ali um dia admiravam, eles vêm em mim, me abraçam, me beijam. Alguns vieram ontem aqui na igreja, aqui. Pastor João entrou, pastor João da Palavra de Vida entrou aqui ontem. Pastor, ele não tem que pegar um carro para minha esposa, para mim e tal. Deus abençoe, trabalho lindo, falou comigo e tal. E aí tu vê esses irmãos, esses pastores, esses amigos que vêm, irmãos. Tu se sente honrado. Saber que tudo isso vem de Deus. E aí, contém um tempo atrás, o apóstolo Davi chegou para mim. Ele falou assim: Ney, um dia tu me viu puxar a marcha. O ano passado tu estava no carro comigo, lá em cima, né? E esse ano eu quero que tu puxe comigo a marcha, quero que tu esteja na frente comigo. E aí tu vê Deus, Ele te dando a oportunidade de unir, não somente a igreja do Senhor, a nossa igreja, mas levantar uma liderança forte lá fora. Uma igreja, uma liderança que não olha a placa da igreja. Eu não ligo se é a igreja A ou se é a igreja B está chamando nós para ir, nós vamos. Quantas igrejas chamam nós? Vamos lá, dança, louvor. Nós vamos. Vamos lá, cara. Vamos todo mundo. Vamos nos unir. E aí eu acho interessante que o pessoal olha, né? Caramba, cara, o pessoal da Projeto chama mais todo mundo. Nós somos unidos. Nós estamos andando numa só visão. E se você quer crescer e vencer,
Você vai ter que aprender a ter unidade. Se tu não aprender a ter unidade com teu irmão, se tu não puder lidar com a pessoa que está do teu lado, que você cultua culto após culto aqui, tu não vai ter mais com ninguém. E não há vencedor sem unidade. Não há vencedor sem unidade. E a igreja de Coríntios, as igrejas, elas só se tornaram vencedoras porque houve unidade, houve um líder, houve alguém que conduziu aquelas igrejas à unidade. No versículo 9, no capítulo 3, Paulo fala: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aí no versículo 16 fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habite em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados, quando fala aqui que nós somos santuário de Deus, é nós, igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo de nós, pessoas. Para que se tornar uma igreja, nós temos que estar aqui dentro. Na verdade, você vai embora daqui a pouco, nós vamos embora para nossa casa. Aqui vai ficar somente um tempo vazio. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Amados, Paulo, ele sabia que sozinho ele não conseguia. E o interessante, se tu olhar a vida de Paulo, amados, ele sempre levantava homens para andar com ele, porque sozinho ninguém consegue. E o interessante é que a vida ensinou Paulo, ensinou a ele a importância de ter um amigo. Vocês sabiam que o Raju está lá em Minas? Alguém sabe aqui que o Raju está lá em Minas? O Raju está lá em Minas, irmãos. O Raju, ele não tem intérprete. Vocês viu comigo ontem a situação? Pastor Raju não tem intérprete lá. Ninguém entende a língua dele lá. Pastor Raju, ele está assim. Ele me manda mensagem, ele fala comigo. Ele mal chega a hora de ele voltar para cá, irmão. Sabe por quê? Ele amou o calor dessa igreja, irmãos. Ele amou o carinho de vocês. Ele conheceu uma igreja apaixonada por Jesus, irmãos. E o pastor Raju, ele sente a nossa falta. Amados, isso é igreja. O pastor Raju entendeu que sozinho ele não consegue, ele precisa de alguém do lado dele, caminhando com ele. E ele encontrou isso em nós. E nós também não devemos andar sozinhos. Nós devemos ter pessoas, aprender a ter pessoas andando do nosso lado. Mas pessoas que venham nos encorajar a crescer. Pessoas que venham acreditar em mim e em você. Tu conhece pessoas que acreditam em você? Pessoas que falam assim: eu acredito em você, eu sei que tu vai conseguir, eu sei que tu vai vencer. Aí tu: não, cara, tá difícil, não vai dar certo, tal, não sei o quê. Não, vai, cara, Deus é contigo. Precisamos de pessoas assim. Paulo tinha amigos assim. E a igreja de Coríntios só cresceu, ela só multiplicou por causa dessa unidade que Paulo ensinou ela a ter. Por isso que elas cresceram e amadureceram. E você acha que o inimigo ele se alegra com a mim, com a tua unidade? Tu acha que o inimigo vai gostar da nossa união, da nossa unidade? Do nosso amor um com o outro? Aqui nós temos liberdade um com o outro. Eu não sei quem os irmãos que estavam lá ontem, lá na porta, quando fechou. Não sei quem estava comigo. Não sei se era o Paulo. Não sei, tinha uns irmãos, uma turma ali. E aí veio um amigo que é diácono de outro ministério. E esse amigo, está sendo gravado, irmão? Está ao vivo, não. Está ao vivo, Paulo. Tá vendo? Esse negócio de ao vivo não dá certo. Tem que se prender, cara. Esse amigo, irmãos, ele chegou e falou assim. Ele veio fazer um curso aqui, que foi o curso de aconselhamento. Aí ele falou: eu não vou mais naquela igreja não. Por quê? Meu, tu viu lá, cara, naquela igreja como é o quê? O pastor, o presbítero, cara, aquelas brincadeiras dele, dá tapa na cabeça do outro, aquelas brincadeirinhas de ficar abraçando o outro. Mas eles não entendem, irmãos, que isso é unidade. Eles acham que quando nós chegarmos lá no céu, Gustavo, vai ser assim:
Oh, Jesus, a paz do Senhor Jesus. Oh, Jesus, a paz do Senhor Jesus. Oh, amantíssimo Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, eu acredito, Cláudio, que nós chegar lá, cara, acho que vai ser um negócio muito louco. Eu acho que quando eu chegar lá vai ser, cara, é brincadeira boa, abençoada, vai ser uma brincadeira sadia. Eu acredito, mas que quando nós chegarmos lá no céu vai ser alegria, vai ser melhor do que picanha, melhor do que churrasco, melhor do que jogo do Brasil, melhor do que tudo isso. Vai ser só alegria e comunhão lá. Oh, Davi, Pai do Senhor, Davi, tudo bom? Vamos lá na casa do presbítero Cláudio, vamos. Ah, o Cláudio é muito chato, ele perturba todo mundo. Irmão, a gente vai ser assim comunhão, irmão. Olha a miséria. É alegria, irmão. Olha, cuidado que tu tá falando, alegria. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de comunhão, irmãos. Entenda isso. E o inimigo, o que ele quer é acabar com essa alegria, com essa unidade. Lembra de Neemias 2,19, coloca aqui, Neemias 2,19. Lembra de Neemias, em meio à reconstrução dos muros, no momento da comunhão e alegria, o que aconteceu? Neemias 2. Neemias sai lá da terra onde ele estava cativo lá. E de repente Neemias é levado até sua terra natal. E de repente ele olha os muros, nós falamos sobre esses dias. E ele viu a importância de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Neemias entendeu que sozinho ele não ia conseguir fazer aquilo. E Neemias falou assim: eu tenho que levantar um povo para fazer isso comigo. Só que o que aconteceu? O diabo ele não se alegra quando uma igreja começa a ser levantada, a ser erguida. E tu imagina Neemias tentando reconstruir a cidade. Tu acha que não teve barreiras, lutas? Tu acha que no meio dele se infiltraram pessoas tentando? Vai dar errado. Não vai dar certo. Sai fora, ó, Neemias é assim, assim, assim. Devemos tomar cuidado com esse tipo de pessoas que muitas vezes pode tentar se filtrar em nossos meios. E Neemias 2,19 diz assim, 2,19. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: o que é isso que estão fazendo? Querem rebelar-vos contra o rei? Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos, dos exércitos de Samaria, e disse: quem faz esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pós as pedras que foram queimadas? Estavam com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Amados, Sambalate, Tobias entrou no meio e tentou jogar um contra o outro. Mas Neemias era um grande líder, irmãos. Neemias era um líder visionário. Ele tinha visão. Aliás, antes de ele reconstruir, ele subiu o muro. Ele subiu um monte, né? Senhor, o que eu faço? Está difícil. Os muros estão rachados. Os muros estão querendo cair. O povo não está acreditando mais de nada. E Deus, amados, deu toda a estratégia para Neemias. E eu me lembro lá no começo, quando eu falava para o Cláudio: Cláudio, o tsunami foi embora. Tempestade foi embora. O que nós faz agora? E Deus começou a dar direção. Deus, ele mostrou para nós aquela famosa frase: que juntos nós somos mais fortes. Que sozinho eu não conseguia, mas se eu levantasse um povo comigo, nós conseguiríamos. E Deus começou, amados, a levantar homens, mulheres, pessoas que estão aqui. Pessoas que, se subirem aqui, irmãos, têm ministrado melhor do que eu a palavra. Amados,
pastor ia comigo mesmo. Então, hoje eu entendo isso. Tá risada aí, né? Fernando fala assim, o Fernando, é tu que tinha que ser o pastor mesmo. O Fernando fala, né? Tu que tem essa paciência de Jó. Mas amados, aí nós começamos a entender, começamos a pedir sabedoria, direcionamento do rei. E ele começou a nos direcionar. Entenda uma coisa, igreja. Toda vez que nós tentar reconstruir algo na nossa vida, na nossa igreja, pode ter certeza, vai ter zombadores para tentar nos parar. Vai tentar nos parar. Mas nós não seremos abalados. Porque quem está com nós é o Senhor. É Deus que está conosco. É Deus que nos conduz. É Deus que fez aquilo ontem aqui na igreja. É Deus que tem levantado. Mateus, joga um pouco de retorno aqui. Não tem nada, Mateus. Amados, e eu me lembro que no começo, obrigado, Mateus. Eu me lembro que no começo não tinha um grupo de homens. Aí começou o Flávio, eu, né, Flávio? Mais 2 cabeçudos com a gente, né, irmão? E de repente, irmão, Deus começou a levantar homens. Aí Deus pega, levanta o Fernando, depois coloca o Paulo ali junto com o Fernando. De repente, Deus levanta as mulheres, as luluzinhas, né, daqui da igreja. E hoje, amado, existe um exército de mulheres aqui que se reúne nas quintas. Hoje tem um grupo abençoado de homens que tem se reunido. Hoje, tu olha para os jovens, adolescentes, a qual o Cláudio é líder, Cassara. Tu olha para a base da igreja, para o louvor, para a dança, para o teatro, para tudo. Tu vê que é os jovens. É uma igreja que é conduzida pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor. Mas Deus colocou esses jovens aqui na frente. Por isso, jovens, a palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus, ela permanece em vocês. E é vocês que vão ser futuros líderes e pastores desta igreja. É isso, irmão. E o Senhor continuou conduzindo, levantando departamentos, homens e mulheres. Por mais que o inimigo tentou atrapalhar, Deus, ele continuou levantando, fortalecendo. E os muros foram fechando. Brecha, trincas, sempre vai existir. Mas nós tem aí uns pedreiros bons aí, né, seu cozinho? Então fala assim, cozinho, tchau, as brechas. Gente, tem gente aqui que não está na porta, não trabalha na igreja, que nem seu cozinho, mas, meu irmão, dá uma pá na mão dele para tu ver, cara. Eu fico com vergonha, cara. Meu Deus, seu cozinho com 60 e poucos anos, cara. Eu aqui destruído, cara. Tenho força aqui nesse cara. Agora eu entendo o Caleb. Pessoas que às vezes não sobem no altar, não cantam, mas irmãos estão aí no meio, intercessores, intercedendo. É assim que Deus faz. A igreja do Senhor é Deus que coloca e tira, é Deus que faz da forma dele, irmãos. Eu não canso e não vou cansar de me falar. Hoje, amados, posso pegar minha esposa, ficar um mês fora, logo, né, mas falta 2 meses, né? Para 20 anos de casado, para nós dar aquele passeio. Irmãos, a igreja vai continuar do mesmo jeito, porque não é o pastor, é Deus, irmãos. E essa igreja tem uma liderança forte. Tu entendeu? Essa igreja tem uma liderança forte. E Deus é tão bom, tão lindo, que tem trazido pessoas lindas, maravilhosas. Tem trazido pessoas, amadas, que têm vindo crescer, somar. A gente foi para o evangelismo esse dia, meu Deus, triste. Né, Cláudio? Não tinha ninguém mais no evangelismo, tomando um recado, ninguém responde, João. Aí, meu Deus, levanta, só falta evangelismo, levanta. 2 visitas, né, terça passada. Daqui a pouco Deus pega o Tiago, chegou agora o Tiago e a Monique ali, né, Monique? Daqui a pouco Deus levanta a Débora da Canela de Fogo, cara. Conhece a Débora da Canela de Fogo? Faz assim, Débora. Aí, ó. Aí, Cláudio, vamos cantar. Eu e Cláudio não pode cantar, nem o João. O João canta, mas a voz do João já sabe como é, né, irmão? Daqui a pouco, Débora, tá com a oportunidade, canta aí, irmã. Só indo de fogo, aí Cláudio conhecia, irmão. Daqui a pouco a mulher da casa, oração. Meu Deus, cara, Deus tá mandando esse povo para a igreja. Obrigado, Deus. Deus faz assim. Orava, Deus, eu quero alguém para tomar conta da oração, Senhor. Nós queremos ser conhecidos como a igreja da oração. João, cara, tô doido. É, amor?
Chega aqui no sábado, cara, eles não estão nem aí. Chega aqui no sábado, 7 horas da manhã, João e Salete de joelho aqui, ó, orando por vocês aqui, ó. De joelho aqui. Segunda, amanhã, né, João? Começa a semana da oração. 1 hora de joelho aqui. João tá aqui. Então, irmão, Deus tem levantado, Deus tem colocado, Deus tem feito da maneira, da forma dele. E tudo, amados, e tudo que o inimigo tentou fazer com Neemias era para fragilizar Neemias e o povo que estava com ele. Tudo que o diabo quer é nos fragilizar, através das mentiras, através das fofocas e através das murmurações. É isso que ele quer. Mas o mais lindo do livro de Neemias, capítulo 6, o mais lindo do livro de Neemias é quando ele fala que tudo que aconteceu veio de Deus. Neemias 6:15 fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O inimigo, as pessoas entenderam, amados, que foi Deus que fez isso na vida deles. Era para tu estar glorificando a Deus, irmãos. Tu não entendeu que o que Deus tem feito nessa igreja, na minha, na tua vida, vem de Deus, irmão. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. E eles entenderam, eles viram na vida de Neemias. Tu acha que as pessoas olham para a tua vida e falam assim, ó, ele mudou, ela mudou. Olha como ele era, o Fernando era bravo, cara. Hoje parece uma flor, cara. Gostaram aí os homens? É isso aí, Fernando. Florzinha de Jesus, nós. Né, Nivelto? Né, Paulo? Tu chega aqui, irmãos, reunião de homens, papo abençoado, homens que têm crescido, homens que têm amadurecido aqui. Homens que aprenderam a conhecer um ao outro, a andar um com o outro. E tudo isso eu vejo que veio de Deus. Aí quando chega no capítulo 8 de Neemias, versículo 10 ao 12, fala assim: disse-lhe mais: ide comei carnes gordas, tomeis bebidas doces, enviai disposições aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo diante, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estáis contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a alegrar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amados, Neemias e o povo entenderam que o que fortalecia deles era a presença do Senhor, fortalecia eles. E eles entenderam que a alegria do Senhor era aquilo que dava força para eles. E o interessante é que eles, eu acho que era a igreja evangélica Projeto de Deus, gostava de festa, irmão. Carnes gordas ainda, meu. Eles gostavam de festa. Por isso que nós gostamos de festa, irmão. Por isso que mês que vem aí departamento de casais vai fazer churrasco aqui no domingão. É, amor. Vamos todo mundo. Teve uma irmã que falou assim: nossa, Ney, vai todo mundo engordar aqui nessa igreja, né? Eu glória a Deus, irmão. Isso aí é alegria. Isso é alegria, irmão. Isso é alegria. Isso se chama alegria na comunhão. Mesmo nas tempestades, isso os fortaleceu. Mesmo Sambalate e Tobia no meio deles, isso os fortaleceu. Isso deu maturidade para eles. Isso os uniu mais e mais, porque eles estavam juntos no mesmo propósito. E eu e você temos que estar juntos no mesmo propósito. Fala para esse irmão: você tem se alegrado comigo? Fala: você tem se alegrado comigo? Fala assim: eu preciso de você, e você precisa de mim. Não fala para mim, fala para o teu irmão: eu preciso de você, e você precisa de mim. Dá um abraço bem apertado nele aí nesse momento. Isso, agora salta ele e aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.
Segunda coisa, amados. Primeira coisa que devemos ter é a alegria na comunhão. A segunda coisa, para nós crescermos em tudo como igreja, nós devemos fazer aliança com pessoas certas. Pessoas certas. Nós temos que andar com as pessoas certas. Ontem sobre aquelas igrejas aqui. Ontem sobre aqueles pastores aqui, amados, que há uma comunhão, há uma unidade. Quando eles me chamam, quando eu vou lá ministrar nas outras igrejas, eles chamam por causa de mim. Eles chamam por causa de vocês. Tu acha que eles não observam a unidade, a união, o amor entre nós como igreja? É isso. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Mas, amados, para nós crescermos em tudo como igreja, devemos fazer uma aliança com a pessoa certa. Mas se a pessoa não tem a mesma visão que nós e não querem nada com Deus, nós temos que se afastar. E isso impede nós de crescer. Por isso, quando a pessoa chega na igreja, vai para a escola de discípulos, depois faz a filosofia da igreja para aprender a visão do ministério, aqueles que não conhecem, para quê? Para andar na mesma visão que nós, para nós caminharmos juntos. Não, eu creio. Não, eu vou. Não, vamos juntos. Não sei o quê. Isso é importante para nós como igreja, amados. Lembra de Abraão? Gênesis 12, se puder colocar aqui. Gênesis 12, lembra de Abraão? Gênesis 12, versículo 1. Do 1 ao 3, fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Até o 3. Farei de você um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Amados, se você ler na Torá, no original, no judeu, essa palavra do 1 ao 3, Gênesis 12, 1 ao 3, fala assim, fala mais ou menos assim: Abraão, sai do meio daquelas pessoas que não querem intimidade comigo. Sai do meio daquelas pessoas que te afastam da minha presença. Elas são pessoas idólatras. Então, Abraão, tu siga o seu caminho. E quando tu seguir, sairá um perfume suave de ti, um aroma, e eu vou te abençoar. E aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso é no original, no judeu, amados. Isso é lindo, é maravilhoso. Amados, vai ter hora, amados, que Deus vai cobrar de você, que Deus vai querer um posicionamento. Amados, aquilo que não nos ajuda, nos separa. Então, vai ter determinado tempo da tua vida que, cara, tu vai vir comigo, fulana, tu vai vir, não quer? Eu tenho minha família, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, amo eles. Vai começar um churrasco daqui a pouco, 9 horas, né, Paula? Lá na casa deles, né? Aniversário do meu irmão. Então todo mundo lá. Vai todo mundo para lá, vai os amigos dele, vai todo mundo para lá. Eu vou sair daqui, eu vou para lá também. Mas a minha prioridade é aqui, é na casa de Deus, é na presença do Senhor. É buscar a face de Deus, irmãos. E através do meu testemunho de vida, eu vou ganhar aqueles que ainda não foram ganhos. Mas às vezes, amados, nós invertemos os valores. Nós damos ouvidos àquelas pessoas que muitas das vezes, amados, é contra nós estar na presença de Deus. Pessoas que querem nos afastar da presença de Deus. E tem determinado tempo na nossa vida que nós temos que falar: cara, caiu aqui. Eu te amo. Tu é meu irmão, ó, meu brother. Mas se tu quiser vir comigo, vamos. Ah, mas não quero andar nas baladas da vida, eu quero fazer isso. Cara, então é tudo. Nós devemos, como igreja, tomar um posicionamento, fazer aliança com pessoa certa. E Abraão, ele teve sim que se afastar dessas pessoas que não queriam nada com Deus. Para crescer, requer abandono de velhos hábitos. Para nós crescer, temos que abandonar os velhos hábitos. Quantos entrou aqui que teve que abandonar os velhos hábitos? Quantos? Para tomar um posicionamento diante de Deus. Quantos? Tem pessoas que não crescem e querem te impedir também.
Eles sempre vão colocar pessoas para dificultar o teu caminho na sua vida. Amados, às vezes nós estamos tão cegos que não conseguimos enxergar. Às vezes nós alertamos, mandamos uma mensagem ou ligando, falando, cara, toma cuidado, abre teus olhos, está te afastando da presença de Deus. Tá bom. Primeira coisa, devemos ter alegria na comunhão. Segunda coisa, amados, nós como igreja devemos crescer em tudo. Como igreja devemos fazer aliança com as pessoas certas. Terceira coisa, devemos aprender a lidar com pessoas diferentes. O interessante, amados, de lidar com pessoas diferentes, amados, não é fácil. Lembra de Jesus com os 12? Era um diferente do outro. Era um diferente do outro. Tinha o doutor, tinha o ladrão, tinha o pescador bravo. Irmãos, tinha de tudo ali no meio. E Jesus foi usado para transformar a vida daqueles homens. Mas Jesus percebeu que ele tinha que andar em comunhão e unidade, porque ele entendeu que sozinho não tem como também. O próprio Deus aqui na terra. Isso é para mim e para você. Aqui é uma comunidade. E aqui existe todo tipo de pessoas. E nós temos que lidar com essa pessoa. Tu acha que é fácil lidar com o Cláudio? Não é fácil, irmãos. Jovens, é fácil lidar com o Cláudio? Olha lá, viu? Mas a palavra diz que nós devemos suportar em amor. Amém, eu te amo. Olha a Sara aí, ó, já até apareceu. E a palavra diz que tem que suportar amor e tem que suportar em amor. O Cláudio, irmãos, ele faz coisas terríveis, você não tem noção, cara. Ele faz coisas terríveis, você não tem noção. Você que não tem intimidade com o Cláudio, irmãos, toma cuidado. Fica uma alerta para você. Você vê o Cláudio pregando aqui quietinho aqui no domingo, irmãos. Eu não conheço o Cláudio. Irmãos, somos diferentes um do outro. Cada um da sua maneira, do teu jeito, da tua forma. Tem gente que brinca excessiva, é terrível, cara. Tem gente que não aguenta, chama, fica... Fernando é um desses, cara. É pantera negra pra lá, pra cá. Eu vou revelar algo aqui agora, aqui no altar, irmãos. A Elaine, quando subi aqui, cara, a esposa do Fernando, quando ela olhou aqui, eu já entendi. Pai do Senhor, pastor Bolinha. Porque quando tá nós, ela chama. Por quê? Isso é intimidade, irmãos. Isso é amor entre nós. Isso tem que existir entre nós. Mas tem pessoas que não entendem, se constrange nada, cara. Isso é a igreja de Deus. Isso é um povo unido em unidade e comunhão. Por isso nós estamos crescendo, irmãos. E a forma do crescimento, como nós falamos, se chama unidade. É a unidade da igreja, amados. É aprender a lidar um com o outro. Jesus tinha um traidor no meio dele. Mas Jesus tentou o tempo todo mudar a vida dele. Judas, cabeçudo, muda a tua mente. Não faz isso. Toma cuidado, mas tem que ter. Então, irmãos, entenda uma coisa. Aprenda a lidar com a pessoa que está do teu lado. Olha para essa pessoa. Ela é diferente. Olha aí para essa pessoa que está do teu lado. Olha. Dá uma olhada para ele, para ela. É diferente, cara. Não é? Um tem um olho mais bugado, o outro é mais fortinho, o outro é mais magrinho. Tu viu domingo passado que eu botei o Vajão aqui, o Jefferson, diferença? Isso é importante, irmãos. Nós temos essa unidade, esse amor. Esse dia aconteceu um fato muito interessante, muito engraçado. Eu estava conversando e tinha uma roda. Quando eu olhei, depois eu fui perceber, só Jesus para fazer um negócio desse. Eu olhei, tinha um policial militar, né, que está aqui no nosso meio. Estava lá o irmão que é polícia. Aí quando eu olhei o outro, Cláudio, o irmão era um ex-traficante, Renato, do lado. Quando eu olhei o outro, o oncólogo, do lado. Quando eu olho o outro, irmãos, Deus, só o Senhor para fazer essas coisas. Transformar homens, transformar pessoas comuns
em pessoas relevantes que estão fazendo a diferença na igreja do Senhor. Pessoas a qual um dia a comunidade lá de fora não dava nada e hoje estão aqui, amados. São estrelas brilhando na presença do Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, irmão. Hoje tem de tudo aqui dentro, olha aqui, irmão. Tudo, cara. Tem todo tipo de gente aposentado, segurança, cada um com a sua profissão, com a sua forma, do seu jeito. Um mais temperamental, outro mais... Cada um tem o seu jeito, mas nós temos que lidar um com o outro. Não é isso, Paulo? Não é, Kate? Não é, Paulo? Nós temos que nos conhecer. Jogador de futebol profissional, tem tudo aqui hoje, irmãos. Essa é a igreja do Senhor, irmã Ida. Isso aqui nos une. Talvez hoje tu queria uma palavra aqui, como eu sempre trago a história dos personagens, mas eu queria contar a história da Projeto hoje. Desculpa. Eu vou nem mandar o Paulo colocar hoje essa palavra. Desculpa, Paulo. Não sei. Bom. Porque eu poderia trazer uma outra palavra, mas eu queria hoje bater um papo. Eu queria falar com vocês hoje sobre isso. Quarta coisa para nós alcançar o crescimento é ter alegria e comunhão na oração. Atos capítulo 2. Atos 2, 1. Isso, deixa aí. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pode continuar, vai indo, até mandar parar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outra língua, conforme o Espírito os capacitava. Para alcançar o crescimento da igreja, é importante alegria e comunhão na oração. E aqui em Atos, amados, fala de uma igreja de 120 pessoas reunidas num pátio. E de repente, amados, eles reunidos, sabe o que aconteceu? Esses 120 homens, mulheres estavam reunidos, jovens. Eles começaram a orar. Eles começaram a orar, eles começaram a clamar naquele momento. E de repente, amado, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele. Desceu sobre aquele povo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas tem pessoas que estão sendo curadas em nosso meio aqui. Talvez você não saiba, tem pessoas que estavam em hospitais, como o Júlio César, filho da Ida, na UTI lá. E Deus arrancou lá da UTI, certo, Ida? Talvez você não saiba, o marido da irmã Cleide, né, o Aguinaldo estava lá na UTI lá, e agora está sentado e comendo. Talvez você não saiba, o Zé, tio do Erivelto lá, passando aquela dificuldade, a igreja ainda tem orado por ele, mas aquele homem tem começado a reagir. É isso, Erivelto, Deus tem começado, ele tem começado a reagir. Confirme, irmão. Talvez você não saiba, irmão, mas Deus tem trabalhado com pessoas através da oração dessa igreja, de um povo que tem se reunido em oração, de um povo que tem clamado em oração, de pessoas que estão aqui no nosso meio, que um dia estavam no hospital, estavam enfermas, e de repente a igreja se uniu em oração. E através da oração desse povo, Deus alcançou essas pessoas, irmãos. Deus restaurou, Deus curou. Talvez você não saiba o testemunho da irmã Quimico. A irmã Quimico um dia teve câncer, certo, irmã Quimico? Mas Deus curou a irmã Quimico. Deus restaurou, Deus mudou a vida dessa mulher. Até brinco hoje com a irmã Quimico. Irmã Quimico, teu cabelo é melhor que o meu, cara. Irmã Quimico dá um testemunho aqui, irmãos. A igreja vai chorar. Essa mulher, e se você tem um parente, uma pessoa sua, que precisa ouvir um bom testemunho, lá vai a irmã Quimico. Pessoas, amados, que estavam enfermas, mal, mas Deus curou, restaurou. Quantos? O nosso dever é orar como igreja do Senhor. E quando nós ora, Deus nos torna fortes como igreja. Deus fortalece nós como igreja dele. Então entenda uma coisa: a igreja que ora, ela é poderosa em Cristo Jesus. A igreja que ora, ela alcança o favor de Deus.
E a igreja que ora, ela tem intimidade com o Espírito Santo. Entenda isso. Quinta coisa, devemos ter alegria em vir até aqui e cultuar com os nossos irmãos. Salmo 27:4, que é um dos versículos que eu mais gosto. Salmo 27:4. Tu tem que ter prazer em sair da tua casa e vir até aqui e cultuar com os irmãos. Se tu não tem mais isso, você precisa tomar cuidado. Ah, pastor, não sei mais isso. Isso não tem cara. Peça ajuda. Me liga para tomar um café. Vamos bater um papo. A dona Miriam está aí hoje. Dona Miriam está aí, né? É Miriam, né? É Miriam? É velhinha Miriam? Meu, Marli. A dona Marli. Cadê a Marli? Aqui ela. A dona Maria não estava. Veio nos visitar, mas ligou. Cheguei lá, a dona Maria fez lá aquele queijo, presunto, pão. Fala, bom penso, cara. Irmão, bom penso. Glória a Deus. Quer andar comigo, não, Deus? Vai engordar. Nós vamos, irmãos. Nós vamos caminhar. É isso. Então hoje tu tem que sair daqui com um café marcado com o seu irmão que está do teu lado. Aí é profético aí, ó. Essa pessoa que está do teu lado, você vai convidar ela para tomar um café hoje. Olha aí, Adriana, passaram aí. Hoje tu vai ter que marcar um café com esse irmão. Os visitantes também. Se quiser café, eu vou tomar na tua casa, cara. Não tenho vergonha. Só lembrando que daqui 2 semanas vai ter a fogueira, não a fogueira de Israel, não a fogueira santa, mas vai ter a fogueira na casa da irmã Ida lá, o culto na fogueira, irmão. Caldo de abóbora de novo, mocotó, caldo verde, feijão, caldo de feijão, tudo, irmão. Deu até suadeira agora. Não tomei um caldo, que raiva, cara. É isso, irmãos. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu tempo. Isso é Davi falando. Ele tinha desejo de estar na casa do Senhor todos os dias, contemplando a presença, a formosura de Deus. Tu tem esse desejo, isso queima em tu, isso queima em você, no teu coração, e sai da tua casa e vir até aqui. Não, eu vou lá porque além de eu ver meus irmãos, eu vou cultuar dele. Isso tem que ter. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu contei esses dias para algum. Quando Deus nos proporcionar um sustento maior, algo, vai ser do lado uma quadra, um salão de festa, irmãos. A Paula baixou até a cabeça aqui. É sério? Porque acaba o culto 9 horas, o pessoal vai embora meia-noite aqui. É isso, Gisele, Cine, Sara. Tem hora que eu e o Cláudio ficam implorando para Sara e para Paula para nós ir embora. Fernando e Paulo ficam ali na porta. Nossa, a Elaine não vai embora, né? A Kate ficam conversando. É, irmão. Mas isso é unidade. É verdade. Se tu ficar mais um pouco aqui, João, ainda bem que o João já pega. Tem uma turma, às vezes, eu olho, uma turma vai comer açaí, outra turma vai comer salada, mas é isso, irmãos. É isso que nos une como igreja do Senhor. É isso que nos une. Por isso que é importante nós estar na casa do Pai. Por isso que é necessário esse calor. É importante nós nos unir aqui na presença dEle. Ou tu vai esperar o dia mau? Quantas pessoas estão em casa, estão com vontade de estar aqui e não conseguem mais estar? Quantas pessoas se esfriaram espiritualmente? Essa semana eu vi 2 pessoas que falaram para mim: Pastor Ney, eu sinto saudade daquela comunhão. Pessoas que não estão mais aqui, mas falaram que sentiam saudade daquela unidade. É isso. Às vezes eu esqueço que eu sou pastor. Não, volta, Ney, eu sou pastor. Essa união, essa unidade. No Salmo 137, até abrir,
que é um dos salmos mais tristes da Bíblia, que você não saiba. No Salmo 137, do versículo 1 em diante, fala assim: povo de Deus, aqui está falando do povo de Deus, irmãos, povo remido de Israel, de Jerusalém. Eles estavam cativos na Babilônia, 70 anos em exílio. Olha o que fala: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Jerusalém é a igreja do Senhor, e eles estavam sentindo falta, porque eles estavam longe da igreja, longe da presença do Pai. Eles estavam em exílio, em cativo na Babilônia, irmão. Não deixe para sentir saudades no exílio, na prisão, irmão. Quando tu não tiver mais força, quando você que é um carvãozão estiver apagando. Quantos estão assim? Quantos o dia que foram assim? Mas é isso que nos fortalece. É esse fogo, mano, essa presença, essa comunhão, essa unidade, irmãos. É isso que nos deixa forte como igreja do Senhor. É isso. Para nós encerrarmos, João 3,30. Primeira coisa, nós devemos ter alegria da comunhão. Segunda coisa, para nós crescermos em tudo como igreja, devemos fazer aliança com as pessoas certas. Terceira coisa, devemos aprender a lidar com pessoas diferentes. Quarta coisa, para alcançar o crescimento e a alegria, é necessário ter comunhão na oração. Quinta coisa, devemos ter alegria em vir até aqui cultuar com nossos irmãos. E sexta coisa, é a última, para alcançarmos a fórmula do crescimento. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Na ótica de Deus, crescer não é para cima. Crescer é descer, é se humilhar. Do lado de Neemias, caminhando com eles. E a minha oração é: Deus transforma, Deus muda, Deus liberta, faz. Se não, Deus tira isso. E às vezes é ruim tu querer perceber pessoas que você ama, que você gosta, irmãos. Difícil. Mas se for necessário Deus tirar, Deus vai tirar. Para que ele venha dar um crescimento na igreja dele. Ele poda aqui, poda lá. E aí começa a crescer. Equipe de louvor, sobe aqui em cima, em nome de Jesus. Amados, eu queria que nesse momento você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu ia pedir uma coisa nessa noite. Quando eles começarem a cantar, a adorar, a louvar o Senhor, eu queria pedir uma coisa. Eu queria que tu saísse do teu lugar e abraçasse somente 152 pessoas. Só isso. Não pode mentir, tá? Tu vai contar. Tu viu, Carlinhos? Cadê os pessoas? Tem a turma que gosta de dar uns abraços aí, a Bruna, né? Então, irmão, sai do teu lugar quando eles começarem a cantar e abençoa a vida desse irmão. Fala que você ama ele. Fala que essa pessoa é importante para você. Talvez tu não conheça, não abraça quem você conhece. Abraça quem você não conhece. Lance uma palavra profética na vida dessa pessoa. O seu profetismo que
que vai crescer conosco. Eu profetizo que a tua vida vai ser diferente. Sai do teu lugar nesse momento. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Pode sair em nome de Jesus. Fique à vontade, irmãos. Não tenha vergonha em nome de Jesus. Abraça os visitantes. Vai lá abençoar a vida deles em nome de Jesus enquanto eles cantam aqui em nome de Jesus. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar um bom samaritano vem. Não sei sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos, derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue